porque a Bíblia é totalmente contraditória e errante. Suas narrativas e acontecimentos não têm uma ordem linear, com começo, meio e fim. É cheia de falhas e lacunas, e o pior, contraditória. Ora diz uma coisa, ora diz outra. Uma grande lacuna e terrível erro que não deveria existir por hipótese alguma para ser um livro sagrado inspirado pelo Espírito Santo. Porque aquilo que é sagrado e santo não pode existir erros e falhas, por nada nesse mundo. Mas existe esse fatal erro onde não existe na Bíblia a adolescência e a juventude do suposto Jesus. Isso mostra claramente que a Bíblia não é um livro sagrado, perfeito, inerrante, porque se fosse sagrada, não poderia faltar sequer uma vírgula. Mas, infelizmente, existe esse erro gravíssimo para a mitologia da religião cristã. E o pior, que os usuários dessa fé não percebem e nem questionam sobre essa grande falha, algo que não era para acontecer nem em pensamentos. Existem outras grandes falhas e contradições no mesmo livro, que é a Bíblia, que Luiz Fernando do canal Questione fez sobre o nascimento do personagem mitológico, o suposto Jesus, sobre as contradições de seu nascimento, onde, por um suposto autor da Bíblia, diz que, quando o suposto Jesus nasceu, quem foi visitá-lo foram os magos. Já no outro suposto autor, já relata diferente. Quem foi visitar o suposto Jesus foram os pastores e não os magos. Então, temos aqui uma tremenda falha, confusão, lacuna, divergências, incoerências e contradições. Ora, já que foi inspirada pelo Espírito Santo, jamais deveria existir umas loucuras dessas. Isso é personalidade de humanos. Nós, seres humanos, é que praticamos essas imperfeições, deslizes, imoralidade, mentiras, falhas, incertezas, etc, etc. Mas, quando se trata de algo perfeito, divino, onipotente, onisciente e onipresente, não pode existir falhas de forma alguma. E outra, mago, logo mago que foram visitar o suposto Jesus, que é totalmente discriminado e abolido da própria Bíblia. No caso de mago, são pessoas que praticam bruxaria, magia, são feiticeiros. Então, essas pessoas para a Bíblia têm que serem mortas e extintas da terra. Ou seja, são um dos principais grupos que a Bíblia é inimiga e odeia. São justamente os feiticeiros, magos e bruxos. E o próprio suposto autor da Bíblia não viu esse gravíssimo detalhe, onde coloca 3 bruxos feiticeiros justamente na passagem do nascimento do suposto Jesus para visitá-lo. Então, a pessoa que criou essa passagem nem sequer teve essa atenção e detalhes sobre os magos. Na verdade, a Bíblia é um livro totalmente controverso, irracional, imoral, sem começo, meio e fim. Fique agora com o vídeo a seguir. Queridos, vamos aqui para algumas contradições bíblicas. Exatamente. Vou apresentar para vocês aqui. Segundo o relato de Mateus, capítulo 2, diz assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém. Só tem um grande problema. Magos? O que magos fazem? Aí você faz uma pesquisa depois aí para saber o que magos fazem, né? Magos do Oriente. E agora eu vou apresentar o que o autor Lucas vai dizer da mesma história. Diz assim, e ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região havia uns pastores. Magos ali em cima não é a mesma coisa que pastores, porque pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite
montavam a guarda ao seu rebanho. Então daqui você consegue perceber a contradição entre os dois autores. Já Mateus diz que são magos do Oriente que veio de Jerusalém, a Jerusalém. Já Lucas vai retratar que são pastores que estavam ali durante a madrugada, cuidando, fazendo guarda do seu rebanho. Aqui já tem uma contradição. E eu vou apresentar para vocês também, em outro vídeo, sobre essa contradição aqui de Jesus ter nascido num estábulo, numa manjedoura. Depois eu vou fazer um vídeo referente a isso daí. Vou trazer também um pastor evangélico, né, que trouxe essa teoria, que desconstruiu essa mentira, essa pseudagem de Jesus ter nascido numa manjedoura, num estábulo, né, num local onde ficava os animais, como retratado aí pelo Natal ali da Igreja Católica e algumas igrejas evangélicas também, que retrata faz todo ali um teatro, né, que Jesus nasceu ali numa manjedoura, né, com os animais, tem as vaquinhas, né, uns bezerros em volta, tudo mais. Isso aí é uma falácia, eu vou mostrar para vocês no outro vídeo, ok? Vamos para uma próxima contradição agora. Diz assim, ó, Mateus capítulo 17 vai falar da transfiguração. Percebe que, como você diz que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, né? Aqui tem as epígrafes, né? Que os autores que escreveram a Bíblia, para poder dividir ali capítulos, versículos, colocaram epígrafes para mudar a história, né? Diz assim, ó, 6 dias depois, ele afirma, 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Isso aqui é um relato de Mateus, ok? Vamos ver o que Lucas vai retratar da mesma história? Diz assim, mais ou menos 8 dias. Temos um grande problema aqui. Mateus diz que foi 6 dias depois. E Lucas vai dizer que é mais ou menos 8 dias. Se foi o Espírito Santo de Deus que revelou ou inspirou a escrever a mesma história, Mateus e Lucas escrever da mesma história, por que o Espírito Santo não deu exatamente a mesma revelação, inspirou Lucas para escrever da mesma forma que Mateus? Um rapaz comentou aqui que foi segundo a ótica do ser humano que escreveu a Bíblia e que nós temos que tomar cuidado porque inspiração não é igual revelação. Mas não importa. Se foi revelação, revelado, vamos supor, se foi revelação, 6 dias não tem nada a ver com mais ou menos 8 dias. Se foi inspiração, se foi Deus, Espírito Santo, que inspirou os autores a escrever, então essa inspiração não pode haver divergência da mesma forma que revelação. Não pode. Por quê? São autores humanos escrevendo, beleza. Então o Espírito Santo inspirou o autor. Então o autor escreveu 6 dias depois. Se o mesmo Espírito Santo inspirou Lucas, ele deveria escrever 6 dias depois. Porque é por inspiração divina. Não pode conter adulteração, erros. Mas tem aqui, mais ou menos, o Espírito Santo não estava tão inspirado assim para poder inspirar Lucas a escrever 6 dias depois. Ele teve dúvidas. O Espírito Santo que inspirou Lucas teve dúvidas. Tá aí o BO, ok? Vamos para o próximo. Mateus capítulo 2, versículo 11 vai dizer o seguinte. Ao entrar na casa, presta atenção nessa expressão. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Em seguida abriram seus cofres e ofereceram presentes, ouro e cecimento. Então beleza, então eles entraram na casa. Ao entrar na casa, ok? Eles viram o menino ali com a Maria. Beleza. Vamos ver o que Lucas retrata? Lucas capítulo 2 diz o seguinte. E ela deu à luz a seu filho primogênito e envolveu com faixas e reclinou numa manjedoura. E aí vem toda essa história, né? Toda essa contradição de que Jesus nasceu num estábulo. Ele nasceu ali e foi colocado numa manjedoura. Foi envolvido sobre panos ali e colocado na manjedoura. E ali vieram magos,
ou pastores, né? Quando o crente lê magos, e o crente adora demonizar as pessoas que lê tarô, as pessoas que lê mão, as pessoas que fazem previsões, mas aqui na sua própria Bíblia está dizendo que olha quem que veio visitar Jesus, magos. E o crente não consegue observar uma contradição dessa, ok? Então, responda, coloca aqui nos comentários aqui no final. Jesus foi visitado por pastores ou magos? Jesus nasceu dentro de uma casa, dentro de uma sala, dentro de um local da sua família? Ou Jesus nasceu num estábulo, conforme Lucas? Responda essa crente e sem manobra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.